Eu queria ler com os irmãos lá em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, porque hoje eu quero dizer para você a respeito da oração que toca o céu. Mas pastor, eu achei que toda oração tocasse o céu. Toca mesmo. Mas sabe aquele negócio de tocar mais ou tocar menos? Tocar por tocar ou tocar para acontecer? Tem aquela oração que muitas vezes a gente faz, mais como se fosse uma espécie de obrigação. Mas tem aqueles momentos em que existe uma intensidade na nossa oração, existe um calor na nossa oração, existe assim um choro na nossa oração. Porque nós queremos sentir muito a presença de Deus que está ouvindo a nossa oração. E essa palavra do apóstolo Paulo aqui diz assim, capítulo 28, verso 26 de Romanos: assim também o Espírito de Deus, ele vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está dizendo: nós não sabemos como devemos orar, mas o Espírito Santo que Jesus mandou, ele nos ensina a orar. Então, quando você tiver dificuldade em orar, muitas vezes o irmão pensa que tem dificuldade de orar porque ele não sabe orar em público. Mas, irmãos, às vezes a dificuldade de orar não apenas saber orar em público. A dificuldade de orar, às vezes, não saber o que falar com Deus, não saber por onde começar. E às vezes você ouve algumas coisas sobre oração, porque parece que tem algumas pessoas que são mestres em ensinar a orar, né? Os discípulos de Jesus mesmo uma vez chegaram em Jesus e disseram: o senhor podia nos ensinar a orar? Porque a gente não sabe. E aí Jesus teve que dizer ali algumas palavras que acabou se transformando numa oração, mas para muitos é uma reza. E aí você me pergunta, qual é a diferença de oração e de reza? A reza é algo que você decora, ou você lê, e você pronuncia aquelas palavras, e você fica esperando que aquelas palavras pronunciadas, elas surtam algum efeito. Essa é reza. Mas a oração é o derramar do teu coração num certo momento, onde você tem às vezes uma tristeza, e você vai falar com Deus sobre a sua tristeza, e você está orando. Você tem uma alegria, e você vai falar com Deus sobre a tua alegria, então você está orando. Você tem um medo, você tem uma dúvida, uma dificuldade, e naquele momento as suas palavras é como se fosse uma conversa com o Pai. Essa é a oração que toca o céu. Essa é a oração que abre as portas das janelas do céu. E Deus olha para nós, porque Deus ama enxergar em nós a sinceridade no nosso coração. Deus gosta de ver em nós que nós aceitamos o fato de ser dependentes dEle. Você acha que depende de Deus, irmão? Você acha que algumas coisas não precisa falar com Deus? Dá para fazer sozinho. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem coisa assim que você já está tão acostumado que você nem lembra de falar alguma coisa sobre Deus. Mas recebe aqui um conselho: tudo o que você fizer, seja algo fácil de fazer, costumeiro que você já vive fazendo, ou seja algo que você vai fazer pela primeira vez, antes de fazer, fala com Deus. Se você sabe fazer, agradece: obrigado, Senhor, porque eu sei fazer isso aqui, mas eu estou aberto ao Senhor me ajudar, porque sempre o Senhor tem uma maneira nova de fazer. Então me abençoe que hoje eu me surpreenda com o que eu vou fazer, porque o Senhor vai fazer por mim. Essa é uma oração que realmente, quando Deus ouve, fala: o Espírito Santo está te ajudando, né? Está cumprindo a missão que Jesus disse que ele teria. E aqui Paulo diz que não importa que você não saiba orar, o Espírito Santo te ensina a orar. E quando nós oramos, os céus se abrem. Agora, os discípulos, como nós,
chegaram diante de Jesus com uma certa dúvida. E a dúvida de Jesus está lá, dos discípulos, está lá em João capítulo 6, versículo 28 e 29. É comum todos nós termos aquele desejo de fazer algo para Deus, mas às vezes a gente não sabe. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E os discípulos também chegaram a Jesus, com a sua pergunta. E olha a pergunta dele, João capítulo 6, versículo 28. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Qual é a pergunta? O que é que o Senhor quer que a gente faça? Você já fez essa pergunta para Deus? Quem já perguntou para Deus, Senhor, e agora, o que eu faço? Irmãos, é comum. Quem nunca perguntou? Eu já perguntei, eu tenho certeza que todos aqui já perguntaram. Tem aquele momento de dúvida que nós ficamos assim, não querendo errar, mas com medo de fazer. Então nós falamos, Senhor, por favor, me dá uma direção. Mas tem também aqueles momentos que a gente não sabe nada. Nunca passamos por aquela situação e nós não temos a menor ideia do que fazer. Aí então a nossa palavra é como a dos discípulos. O que é que Deus quer que a gente faça? Aí Jesus responde, Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Quem que é aquele que nós temos que crer que Deus enviou? O que Jesus está dizendo? Creia em Jesus Cristo que Deus enviou. Creia naquele que Deus enviou. Creia em Jesus Cristo como sendo aquele enviado por Deus para nos abençoar. Crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo em carne. Irmãos, isso pode parecer uma coisa assim meio redundante. É claro que eu creio que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo em carne. Mas por que é importante que Ele veio ao mundo em carne mesmo? Porque se você atribuir a Jesus que algumas coisas que Ele fez foi porque Ele era Deus, você vai menosprezar o que Jesus fez. E quando você perceber na Bíblia que o que Deus espera é o que você faça, o que Jesus fez, você fala, só essa que me faltava agora, eu preciso ir para a cruz. Não, aquela cruz não, aquela lá Jesus já fez. Deus quer que você faça outras coisas, mas dentro do princípio do que Jesus fez. Então Jesus foi humano, e na hora dele fazer aquilo que Deus queria, foi difícil como é para mim, como é para você. Irmãos, cá entre nós, às vezes é difícil obedecer a Deus, não é? Às vezes é difícil obedecer quando a vontade de Deus não é a nossa. Quando aquilo que nós queremos fazer não está de acordo com as Escrituras. Quando aquilo que nós achamos que faz bem para nós, nós vamos encontrar um texto que dizendo, Deus não quer isso. Deus não gosta disso. E aí você fala, Senhor, mas então... E aí você pergunta nesse então, como quem diz, está difícil então viver aqui nessa terra, hein? É difícil mesmo. Principalmente quando o diabo zomba de você, quando o diabo luta contra você, quando ele humilha você, e você não pode entrar na dele. Você pode, no máximo, ficar na certeza de que ali, quem está sendo humilhado não é você, mas é aquele que habita em você, o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, crer, a resposta de Jesus, crer naquele que Deus enviou, creia em Jesus Cristo, um homem como eu, como você, ser humano como nós, que lutou contra Satanás como nós, para fazer a vontade como nós queremos, mas ele conseguiu. E aí você diz, mas porque ele era Deus? Não, ele deixou a divindade no céu, irmãos, lembra disso? Olha que interessante, Jesus deixou a divindade no céu, nasceu como eu e você nascemos, criancinha, sujou nas fraldas, mamou no peito da mãe humana, e ele só foi pegar novamente a divindade humana depois que ele ressuscitou. Até naquele momento na cruz, em que ele estava agonizando na morte, onde olharam para ele e disseram, agora acabou tudo. Ele disse, acabou quando eu disser. Quando ele fala, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali o Jesus humano acabou. Aí ele vai para a sepultura como todos, mas 3 dias depois levanta o Jesus divino. Aleluia! O Jesus divino. Mas irmãos,
enquanto ele não ressuscita divino, ele está como homem, como ser humano como nós, e então ele lutou para fazer a vontade de Deus. E agora ele diz: se vocês acreditarem que eu sou aquele que o Pai enviou, vocês vão tocar o coração do Pai. Crê que Jesus pagou pelos nossos pecados. O que significa acreditar que Jesus pagou pelos nossos pecados? Eu não sei se você é do tipo que, se eu for pagar a tua dívida, você não aceita, você vai lá e você quer pagar. Você é assim ou não? Se alguém pagar a tua dívida, você aceita que paga ou não? Amém? Ou você fala: não, o dinheiro dele não vale, o que vale é o meu. Às vezes na divisão de conta de restaurante, né, fica aquele: não, deixa que eu pago, deixa que eu pago, deixa que eu pago, né? E eu já participei de uma cena onde alguém pegou o meu dinheiro da mão do garçom e falou: o dinheiro desse homem não vale, eu vou pagar aqui. Falei: eu estou entendendo a tua intenção, você quer pagar no meu lugar, eu te agradeço em nome de Jesus. Irmão, Jesus falou assim: olha, o teu sacrifício não vale, porque agora eu estou pagando a tua conta. E você tem que falar assim: louvado seja o Senhor Jesus que pagou a minha conta, Gerson. Amém? Pagou a minha conta. Então, eu preciso fazer sacrifício para agradar a Deus? Jesus já fez. Eu preciso fazer penitência para agradar a Deus? Eu preciso guardar as leis para agradar a Deus? Jesus já fez. Então, creia que Jesus já fez por você e receba de coração agradecido. Outra coisa, crer que Ele nos perdoou dos erros que admitimos e dos quais nos arrependemos. Sabe o que é perdão? É não cobrar mais e dar uma chance de vender de novo para o sujeito. Se uma dívida é perdoada por um comerciante, ele vai te vender de novo, ou não? Ou ele fala assim: ó, paguei, não precisa pagar, mas também não pisa mais aqui, hein? Às vezes alguém na terra faz isso. Ixi, se faz. Mas eu estou te dizendo uma coisa: Jesus está dizendo, creia que Deus não age assim. Ele perdoou o seu pecado, porque as nossas atitudes antes de ter Jesus ofenderam demais a Deus. Ah, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca... Querido, isso não é só isso que é pecado. Tem outras coisas, que até o pensamento ofende a Deus. Agora você imagina se dá para viver sem ofender a Deus. Sempre nós estamos aprontando, mas o amor de Deus é tão grande, porque Jesus Cristo, seu Filho, que Ele enviou, está lá o tempo todo, lembrando: Pai, eu paguei a conta dele. Eu paguei a conta dele. A coisa mais linda sobre Jesus é que Ele ressuscitou e está no céu o tempo todo. Quando Ele ouve a nossa oração, Ele fala: Pai, põe na minha conta, eu paguei a conta dele. Então, irmãos, crê que você foi perdoado, crê que esse perdão de Deus, Ele mesmo diz: eu não me lembro mais. Mas as pessoas gostam de nos lembrar, né? Não sei, mas quando alguém começa a lembrar muito uma conta que nós deixamos de pagar e Ele perdoou, essa pessoa parece que está cobrando a gente de uma outra forma. Ó, não precisa pagar com dinheiro, mas vem cá, né? E aí começa a cobrar com outras formas, e aí começa até a humilhar a pessoa que foi perdoada. Crê que Jesus está ao lado direito do Pai intercedendo por nós. É importante essa crença. Crê que enquanto nós estamos na terra, a nossa posição qual é? Enquanto nós estamos na terra, irmão Toninho, qual é a sua posição? Alguém liga: Toninho, tem um endemoniado aqui, vem aqui me ajudar, porque eu sozinho não estou dando conta. E aí o que você fala? Eu vou em nome de Jesus, porque eu sou um simples vaso de barro, mas eu não vou no meu nome, eu vou no nome daquele que está comigo. Se você crê que você tem autoridade em nome de Jesus e não no seu nome, você chega diante dele, ele ri na tua cara e te chama até de barrigudo, né, irmão Davi? E o irmão Davi tinha uma experiência dessa hoje. Nós fomos orar com o endemoniado, ele olhou bem na nossa cara e falou: vocês são uns barrigudos. Falei: tudo bem. Tudo bem. Pecado da gula também é pecado. Falei: amém, verdade.
Mas eu não vim aqui falar que eu sou certo, eu não vim aqui falar para você que eu tenho o peso ideal, eu não vim falar para você que eu sou reto, sou correto diante de Deus. Eu vim falar aqui para você que Jesus te ama. Eu vim falar aqui que o poder de Jesus quer resgatar você, em nome dele que eu estou aqui. E aí, irmãos, a gente percebe que diante de uma dessa, o diabo rodopia, mas ele não pode fazer escândalo, né? E graças a Deus não fez. Aleluia. Então, irmãos, lá em João capítulo 10, verso 28, nós precisamos crer que o que está aqui saiu da boca de Jesus. João capítulo 10, versículo 28, você tem que crer que isso aqui é uma verdade. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna. Responde para mim, quanto tempo dura a vida eterna? Bigode. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. O que Jesus quis dizer com isso? Jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna. Você precisa crer que você tem a vida eterna dada por Jesus. Porque se você não tiver convicção de que Jesus te deu vida eterna, na primeira situação de engano que o diabo te coloca, e você cai em pecado, e esse pecado vira uma acusação de Satanás na tua mente, a primeira coisa que o diabo vai falar para você é que você caiu, perdeu, não vai mais para o céu, perdeu a salvação. Agora, eu quero que você me acompanhe no seguinte raciocínio. Essa questão da perda da salvação é muito confusa, irmãos. Mas é um ponto entre nós que nos dá segurança quando você entende. O que a Bíblia fala lá em Coríntios? Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Então agora nós somos novas criaturas. O que Jesus veio fazer? Ele veio matar o velho homem e ressuscitar um novo. O que aconteceu na cruz? Jesus, como homem natural, morreu. Mas quando ele ressuscitou? Ressuscitou um homem espiritual. Porque ele atravessava as portas, as paredes, sem precisar abrir. Então ali tinha um homem espiritual. Ali tinha um ser nascido de novo, ressuscitado. E aí o Senhor Jesus disse que quando nós temos a fé nele, ele perdoa os nossos pecados e ele nos dá uma nova vida. Então você nasceu de novo, ok? Está entendendo? Nasceu de novo. Então agora Deus olha no céu e ele não enxerga mais você como parte do povo dele. Ele enxerga você, ei, filho. Filho. Amém? Fala, eu sou filho. Sou filho. Agora, por que você é filho? Porque você nunca mais vai pecar? Ou porque quando você pecar, você tem um advogado no céu que intercede por você e remove o seu pecado? Você é um filho perdoado, nascido de novo, que quando você erra, o Senhor está lá para te defender. Antes você não tinha, mas agora, nascido de novo, tem. Ok. Jesus sabe muito bem que na terra ele foi tentado e o diabo tentou derrubar ele, mas não conseguiu. Mas Jesus sabe que muitas vezes nós, pela nossa inocência, nós caímos. Mas e daí? O diabo matou você de novo? Irmãos, quando nós não éramos do Senhor Jesus, nós herdamos a morte de Adão e Eva. Por causa do pecado lá no paraíso, nós, irmãos, embora você olhe e veja uma criança nasceu bonito, crescer bonito, mas espiritualmente é um morto, é um defunto andando pela cidade. Fala para mim, eu já fui defunto, mas agora eu sou vivo. Tem certeza, irmão? Eu já fui defunto, mas agora eu sou vivo. Ok. Agora, esse que te deu a vida eterna, Jesus deu a vida eterna, amém? O diabo tem poder para matar de novo? Pensa bem. E como é que alguém diz que não tem convicção de que a salvação não se perde? Eu fico muito em dúvida se essa pessoa realmente nasceu de novo.
Porque é muito mais fácil se adaptar a uma religiosidade, se adaptar a um conceito, se adaptar a um entendimento da explicação da palavra. É muito fácil se adaptar do que realmente aceitar e nascer de novo. Então, uma pessoa que ainda tem medo da salvação, eu oro por ela e eu faço um convite, querido, tenha um tete-a-tete com Deus, porque esse medo de perder a salvação não provém do Espírito Santo. Porque aquele que fez você nascer de novo, ele não deixa dúvida no seu coração de que ele é o teu Senhor. Amém? Então, se tem uma coisa que o diabo não pode tirar de nós, é a convicção da salvação. Quantos dizem amém? Então Jesus, olha, eu estou lendo a palavra de Jesus. Eu lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ponto final. Ok? Então, a vida eterna não perece e ninguém toma. Ou seja, não existe ninguém mais forte que vai lá, briga com Jesus, ganha e fala, estou levando ele como troféu. O diabo não tem esse poder, irmãos. Quantos dizem amém? Ok. Creia que você é um vaso de barro, mas contém dentro de você um tesouro. Sabe, irmão, se a gente olha para nós e fala, como pode? Eu sou tão... E aí você só vê seus defeitos. Você só vê suas fraquezas. Como é que pode o Espírito de Deus habitar numa pessoa tão assim como eu? Ok? Irmão, você nunca vai deixar de ser um vaso de barro. Eu também. Mas olha só, o que lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo tem uma clareza, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, quando ele diz, porém, nós que temos esse tesouro espiritual, olha o que ele fala, somos como potes de barro. Para quê? Para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Então, o que Paulo está dizendo? Deus sabe que eu sou um pote de barro, mas Ele faz questão de colocar o tesouro que é Jesus dentro do pote de barro. Por quê? Porque esse pote, quando quebra, o que tem dentro dele vaza. E quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, o que é que vaza dentro de nós? Se Cristo está dentro de nós, quando você, como vaso de barro, aceita ser quebrado, o que sai de dentro de você? Vaso quebrado. O que tem dentro? O que tem dentro? Se você está cheio da presença do Espírito Santo, quando você passa por uma humilhação, quando você passa por uma vergonha, você não revida. Quando você passa por uma perseguição, você não se assusta, você não fica apavorado. Quando você passa por uma enfermidade, você não tem medo da morte. O vaso está sendo quebrado. Ok? E o que está saindo de dentro desse vaso quebrado? Aquilo que tem dentro dele, a presença gloriosa do Senhor Jesus. Então Paulo fala assim, nós, embora somos vasos de barro, mas o Senhor colocou dentro de nós o seu Espírito Santo, a coisa mais preciosa que Deus tem. Ele colocou dentro de mim e dentro de você. Toca nesse irmão do lado aí, por favor. Você está tocando na carne dele, né? Mas você percebeu alguma coisa diferente? Você tocou nele e ficou bravo? Toca de novo. Mas com cuidado, você está tocando num vaso de barro. Ah, pastor, eu vou quebrar para ver o que tem dentro. Ai, 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 ai. Irmãos, se você bater num vaso de barro e lá dentro tiver a presença do Senhor Jesus, aleluia. Mas se tiver outra coisa, fica feio. Glória a Deus. Mas essa questão de ser um vaso de barro, que quando é quebrado, aí que nós conseguimos orar do modo que agrada a Deus, aí que nós conseguimos, depois que nós somos quebrados, aí que nós conseguimos fazer um tipo de oração que toca o coração de Deus. Eu vou ler com você, lá em Juízes capítulo 7, bem rapidamente a história de Gideão. Gideão, naqueles dias dele, ele era um dos juízes, ele era um daqueles que Deus usou para libertar o seu povo de Israel da mão dos inimigos. E naqueles dias de Gideão, existia um povo chamado Midianitas,
e esses midianitas, eles eram inimigos daquele povo de Deus, então eles faziam de tudo para destruir o povo de Deus. E eles eram belicosos, ou seja, eles eram guerreiros, eles eram muito bem armados, eles sabiam brigar, eles sabiam lutar, eles sabiam muito bem como humilhar uma pessoa, como espezinhar no inimigo, eles sabiam muito bem como ameaçar o inimigo, e eles viviam ameaçando o povo de Deus. Mas eis que Deus estava vendo, e Deus levantava os seus juízes, Deus levantava aqueles que Ele enchia com o seu poder, e Deus queria mostrar para o seu povo, que embora os inimigos fossem fortes, numerosos, muito guerreiros, mas de nada adiantava, porque o Deus de Israel era o Senhor da guerra, era o Senhor da guerra. Ele pelejava pelo seu povo, e no momento certo, o seu povo via que tipo de Deus eles tinham. E aqui então, na cena de Gideão, os midianitas, eles estão assim para atacar o povo de Deus. Eles se reúnem, se armam, 32 mil soldados de Israel, se preparam ali com as armas que eles tinham. Irmãos, eles não eram guerreiros, então as armas que eles tinham, vamos assim dizer, eram improvisadas. Porque Deus não chamou o seu povo para ser guerreiro. Deus chamou o seu povo para implantar o seu reino na terra. Sabe, irmãos, quando alguém quer brigar com você, você não é um briguento. Quando alguém xinga você, você não é um boca suja. Então não entra nessas discussões, porque você não está devidamente armado para esse tipo de combate. Onde um xinga, outro xinga de palavrão mais forte ainda. Onde um bate, outro dá pancada mais forte ainda. Nós não fomos chamados para isso, amém? Então não entre nessas questões, achando que você é capaz de fazer o seu inimigo sentir o peso do seu braço, o peso da sua língua ferina. Não, você não foi chamado por isso. Quando você tenta fazer isso, você faz mal feito, porque o Espírito Santo que está em você não te treinou mais para ser um guerreiro nos tipos dos guerreiros de Satanás. Você já esteve nesse exército, mudou de exército, agora você faz parte do exército do céu. E sabe o que é gostoso fazer parte do exército do céu? O Senhor pelejará por nós, o Senhor pelejará por nós. Alguém, por favor, dos antigos, me ajude. O Senhor pelejará por nós. E Ele peleja. E Ele peleja, e Ele peleja. O que é pelejar? É lutar lado a lado. É lutar por você. Pegar na espada que você não consegue carregar. Amém, queridos? É você que não foi chamado para ser um guerreiro, de repente tentar colocar o capacete do Saul e você não consegue. Você tenta colocar a armadura do Saul e você não consegue. Mas aí o Davizinho pega as suas pedrinhas que ele consegue. E ele taca uma pedrinha e a cabeça do gigante racha. Quem foi que tacou a pedra? Foi Davi. Mas quem que deu força, velocidade e alvo na pedra? Foi Deus. Amém? Então, querido, não entre em luta que você não foi chamado para ela, mas naquela que você foi chamado, vá em nome de Jesus. E qual é a luta que você foi chamado? É a luta que o vaso quebra e o que está dentro dele derrama, e o bom cheiro de Cristo, daquele derramar, impacta todo mundo. Amém? Então, aí Deus fala para Gideão, lá em Juízes capítulo 7, versículo 2. Olha o que Deus fala. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso eu não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Ô irmão, preparo 32 mil homens para lutar. Deus fala: não vou deixar você ganhar essa guerra. Ô Senhor, mas está por nós ou contra nós? Sabe por que eu não vou deixar? Deus fala: porque eu não quero que você pense que foi a força do teu braço. Porque nós não estamos aqui para lutar numa queda de braço, onde vence o braço mais forte. Nós estamos aqui para usar o nome do Senhor e não pôr a mão, e é Deus quem põe a dele, e a coisa acontece. Então Deus falou: Gideão, você não está entendendo. Eu quero fazer um milagre no meio do meu povo, e por isso que eu te chamei.
Falei, Senhor, eu já percebi, porque eu sou menor na minha casa, eu sou mais pobre, eu sou mais fraco, eu sou mais que não tenho recurso, e o Senhor me chamou justo eu, para estar à frente desse povo. Juntei 32 mil, agora o Senhor diz que não vai lutar, o que eu faço então, Senhor? Aí o Senhor diz para ele o seguinte, versículo 3, você vai dizer para esse exército, 32 mil homens, anuncia ao povo o seguinte, quem estiver com medo, que saia do Monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22 mil homens voltaram, mas 10 mil ficaram. Olha que interessante. 22 mil covardes. O que Gideão ia fazer com esses 22 mil covardes na luta? Era 22 mil correria, 22 mil vexame, 22 mil mortes. Porque essas pessoas, eles estavam achando que eles podiam, mas na hora que foi dada a oportunidade de vazar, todo mundo vazou, todo mundo rapou fora. Aí Gideão falou, bom Senhor, vamos lá naquele consolo, né? Ficaram 10 mil. Ainda bem, né Senhor? Ficou só 10 mil, acho que agora esses 10 mil são valentes, né? Esses 10 mil, porque 22 mil covardes, o que eu ia fazer com isso, né Senhor? Muitas vezes, irmãos, a gente às vezes tenta se consolar com algumas perdas. Já aconteceu com você? Mas também, né? É melhor não ter do que ter. Aconteceu já alguma coisa com você, irmão? Você tinha um negócio lá que você achou que dava para fazer, mas de repente não deu certo. Você estava contando com a ajuda de uma pessoa, ele rapou fora. De repente você fala, bom, mas também foi até bom. Quantas vezes a gente usa essa expressão de conforto e consolo? Também foi até bom que 22 mil foi embora. Era um covarde mesmo. Quem vai ganhar a batalha com covarde? Mas só que, irmãos, Deus é maravilhoso. E Ele continua fazendo hoje o que Ele fez no passado. Eu estou te contando essa história, porque a história se repete. Você acredita nisso? Sabe o que muda? O povo. O livro de Atos, irmãos, é um livro que escreve os atos, os acontecimentos da igreja primitiva. Esse é o único livro da Bíblia que ainda não terminou de ser escrito. Porque o que nós temos narrado ali são os atos dos primeiros crentes no primeiro século. Mas ninguém sabe o que está acontecendo depois. E ninguém sabe, irmãos, o que está acontecendo hoje com aqueles que são do Senhor Jesus. Nós estamos escrevendo histórias de vitória do nosso Deus na nossa vida. Se alguém continuasse escrevendo, irmãos, os capítulos de hoje, teríamos muitas pessoas citadas, como no Velho e como no Novo Testamento, que foram pessoas em que Deus usou para fazer a obra dele. Porque Deus faz, mas Ele usa pessoas. Deus ia fazer, mas Deus aqui queria demonstrar, não são vocês. O pote é de barro, barro não é arma de guerra. Pote de barro, você taca na cabeça do inimigo, o pote quebra, mas a cabeça não, porque o pote é de barro. Mas quando o pote de barro quebra, o que tem dentro dele aparece. E nós vamos ver aqui a estratégia de Deus. Eu quero ler com você aqui do versículo 4 até o 7. Olha só. 10 mil ficaram, e o Senhor disse a Gideão, ainda é muito demais, é gente demais. Leve até as águas e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse, todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros, volta para casa. 9.700, volta para casa. Já tinha voltado 22 mil, agora volta mais 9.700. E 300 fica. E Deus fala,
Gideão, você já percebeu que não vai ter corpo a corpo nesse negócio? Já percebeu que não vai ser uma luta normal? Você já percebeu, Gideão, que 300 homens, eles não vão pegar em arma. As armas deles vão ser diferentes. Meu irmão, quando você tem que vencer a força do inimigo, não use as armas que o inimigo está usando. Está entendendo o que eu quero dizer? Observa aquele que está atacando você, que arma que ele está usando. Você não vai usar a mesma arma se você confiar que Deus é por você. O inimigo está te difamando, você não vai usar a arma da difamação. O inimigo está te perseguindo, você não vai usar a perseguição. O inimigo está usando força e violência de um braço forte, você não vai usar o braço forte e violência com ele. Está entendendo? O inimigo está te pondo na justiça, você não vai se defender. Você vai falar, Deus, o Senhor é a minha defesa. O que eu faço? Porque, irmãos, em matéria de lutar, o diabo, ele tem as suas armas, mas Deus também tem as dele. Só que quando nós escolhemos andar com o Senhor, nós fizemos a escolha de andar com o mais forte. E o mais forte não usa a força do mais fraco. Sabe o que eu estou dizendo? Que o diabo é um fracote. Você repete isso comigo? O diabo é um fracasso. Aí muitos falam, pastor, não desafia. Por que eu não desafio? Eu não vou lutar com ele com a minha força. Se eu tiver medo do inimigo, é porque eu analisei a minha força e vi que eu não sou páreo para ele. Mas eu não estou lutando com ele, com a minha força, nem com o meu braço. Eu estou indo no nome do Senhor que está comigo. Irmãos, entre nas tuas lutas, mas não entre no seu nome, não entre na sua força. Entra na força que o Senhor Jesus Cristo te dá. Sabe, será que Deus está fazendo com alguém aqui o que Ele fez aqui com Gideão, com aquele povo? Será que todos os seus recursos humanos, irmãos, estão acabando? Você está pedindo para Deus resolver a questão, mas você está vendo que tudo aquilo que você achava que era a solução, não está dando certo. Um bom médico, mas disseram que esse médico não é tão bom assim. Um remédio, mas já me disseram que esse remédio não é tão bom assim. Um bom advogado, mas já disseram que esse advogado já perdeu algumas causas assim. Então, de repente, você está começando a ficar desesperado, desanimado, porque quando você olha para o recurso humano, você percebe que você não tem em quem confiar. Mas quando você olha para o Senhor, você começa a se levantar na fé, na coragem, na ousadia, para ver o milagre de Deus acontecer. Mas o que o médico diz sobre a tua doença? Deixa ele falar. O que é, irmãos, que a tua conta bancária está falando para você hoje a respeito de amanhã? Os irmãos deram uma risada, né? E o pastor está dizendo que amanhã eu vou passar vergonha. Você acredita? Você acredita? Mas às vezes nós somos obrigados a contar o santo, mas não o milagre. Outro dia, toda segunda-feira pela manhã, eu, irmão Davi, nosso tesoureiro, nós oramos sobre as ofertas que os irmãos entregam, os seus dízimos, nós pedimos que Deus abençoe. E depois, eles contam, e aí a gente coloca ali sobre a mesa, pegamos todas as contas da igreja a pagar, e vamos ver então, e nós pagamos as contas que tem dinheiro. Não tem dinheiro, a gente entende, essa conta é para a semana que vem. Mas aí, uma semana aí, aconteceu que tinha que pagar aquela conta grande. E o que entrou era 1/3 do que eu precisava. Falei, Senhor, e eu preguei ontem sobre fé na igreja. E hoje é segunda-feira. E eu estou aqui junto com meu irmão, minha irmã Zuleika, que também está sempre junto, nós estamos olhando para a realidade. A realidade é que nós temos X e tinha que ter 3X. Então está faltando 2X. Aí o Espírito Santo falou assim, por que você não abre a conta bancária da igreja? Vamos lá, né? Nós temos que saber o que tem lá. Irmãos, eu chamei o Davi, comecei a chorar, e ele também,
e nós ficamos arrepiados, começamos a orar, e na hora nós agradecemos. Tinha entrado na conta bancária, depositado por alguém que não é da igreja, não frequenta os cultos, não mora na cidade. Os 2x que faltavam. Nós ficamos arrepiados. Nós ficamos assim, Senhor, preguei ontem, aconteceu hoje, glória a Deus. Amém? Então, irmãos, Deus quer fazer isso com você. Está te faltando 2x? Fala com o Pai. Não entre em desespero por causa da solução que você não tem. Aqui, Gideão falou, Senhor, 32 mil homens, se o Senhor usasse com poder, se o Senhor multiplicasse as armas deles, se cada flecha matasse 2 soldados, oh Senhor, nós íamos sair daqui livre. Deus falou, que nada, não vou fazer nada disso. Irmãos, às vezes a gente quer dar conselho por Deus, Senhor, fortalece o meu braço para que o meu murro derrube. Deus falou, mas que isso, eu não quero que o teu murro derrube, eu vou derrubar com o sopro da minha palavra, aleluia. E aqui Gideão ficou assustado, eu não sei o que o senhor quer fazer não, né? Irmãos, o que é que está passando na sua mente sobre a situação do seu filho que está envolvido com droga? Da sua esposa que não consegue vir para Jesus? Do seu marido que não sai do boteco? O que está passando na sua mente? E você tem orado, e você tem clamado, e você tem chamado a Deus de tudo quanto é nome, oh Paizinho, oh maravilhoso, oh Deus poderoso, oh misericordioso, e nada acontece. E aí o diabo fala, por que você não dá uma porretada na cabeça dele? Recurso humano. Por que você não interna? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Então, recurso humano. Aí você ora, Senhor, abençoa, que quando ele for tomar aquele copo de cachaça, aquilo amargue a boca dele. Aí ele toma e fala, mas essa é da boa. Aí você fala, ô Senhor, parece que está contra, dando certo, não está dando certo, tá? Porque o senhor também está contra eu pedi para ele não gostar mais, ele está cada dia gostando mais. Então, o dia que você parar de me mandar fazer, eu faço do meu jeito, você vai ver o que vai acontecer. Então, irmãos, eu estou aqui nessa noite dizendo para você, não sei, não conheço todos aqui, não sei toda a tua situação, mas o Espírito Santo que está em você sabe. Por que eu estou te dizendo isso? Para de lutar com o teu braço. Não é por aí que Deus vai te dar a vitória. Gideão, 300 que ficaram, Gideão. 300 que ficaram, Gideão. Como é que Deus vai usar esses 300? Capítulo 7 de Juízes, verso 9. Olha o que diz o verso 9. Deus falou assim no verso 9. Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão, levante-se e ataque o acampamento dos midianitas, eu já dei a vitória a você. Tá bom, Senhor, eu vou levantar com 300 homens e eu vou atacar o acampamento do midianita, que tem milhares de soldados treinados, bem armados. Ok, Senhor? É isso mesmo? Isso. Sabe por que você vai fazer isso? Eu já dei a vitória para você. Fala por irmão aí do lado, ataca o inimigo, Deus já te deu a vitória. Não estou vendo força, mas não estou pedindo para você usar a tua força. Eu estou dizendo para você, ataque o inimigo. Ei, estão entendendo? Ataque o inimigo, porque eu já dei a vitória para você. O que é o teu inimigo? Eu não sei, você sabe. Você que tem orado, você que tem passado pelas situações. Eu só estou lendo a palavra de Deus, aquilo que Deus disse para Gideão. Ataque o inimigo, porque eu já dei a vitória para você. Aleluia! Fala para o irmão, Deus já te deu a vitória. Aí lá no verso 16, diz assim, Gideão separou os 300 em 3 grupos, e deu a cada homem presta atenção nas armas, corneta de chifre de carneiro, jarro com uma tocha dentro, e disse, olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Oh, aleluia! Irmãos, que armazinha simples, que recursozinho bem simples, né? Olha, 3 grupos, então 100, 100, 100.
armados com corneta de chifre de carneiro na mão direita, um pote de barro com uma tocha acesa na mão esquerda, e marchando confiante. Deus disse que deu a vitória. Deus disse que deu a vitória. O diabo falou assim: você vai tocar corneta para ver o quê? O enterro dos outros? Essas tochas de fogo é o quê? Para queimar o corpo, para não precisar enterrar? Irmão, deixa o diabo falar o que ele quiser. Não onde está a tua fé? No que Deus mandou ou naquilo que te impressiona e te assusta? Aonde está a tua fé? Na palavra que Deus diz: eu já te dei a vitória. Ou do inimigo que diz que você vai passar vergonha e decepção? Aonde está a tua confiança? Essa é a pergunta que precisa de resposta. O apóstolo Paulo, irmão, só abrindo um parênteses aqui, ele disse lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, que muitas vezes nós ficamos aflitos, mas nós não somos derrotados. Algumas vezes nós ficamos em dúvida, mas nós nunca ficamos desesperados. Então, irmão, se você ficar aflito, fica tranquilo. Faz parte do jogo, faz parte. Os 300 também, eles estavam lá. Senhor, não brinca com a gente. Um vasinho aqui aceso com a tocha, chifrinho de carneiro aqui para tocar. Senhor, eu espero que o Senhor não está brincando com a gente. Os midianitas, Deus falou: cala a boca. Só faz o que eu mandei. Então, irmãos, a aflição muitas vezes nos faz dizer bobagem. A aflição muitas vezes nos faz perder a fé. E Paulo está dizendo: olha, eu sei, porque eu também já fiquei aflito muitas vezes, mas sabe o que eu aprendi? Nunca eu fui derrotado. Aleluia. Está na palavra de Deus. Ficar aflito faz parte do processo de quem tem fé. Mas também faz parte acreditar: nunca vi um filho de Deus que andou na fé derrotado. Quem é derrotado é o inimigo. Em dúvida, mas nunca desesperado. Mas aí voltando, aliás, continuando aí em 2 Coríntios 4, 9, temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes, nós somos gravemente feridos, deu zebra, mas nós não somos destruídos. Aleluia. Tem inimigo, Senhor, eu achei que então andando pela fé não ia ter mais inimigo, porque eu sou um sujeito bonzinho, eu só falo bem. Irmãos, é triste quando você só faz o bem e de repente você tem inimigo. Não é triste? Mas o Senhor, Paulo está dizendo: olha, muitas vezes aquelas pessoas que nós queremos ajudar, eles viram inimigo da gente, mas fica tranquilo. Eles não vão ter força para te derrotar, não. Muitas vezes, irmãos, você até fica doente, você é até ferido pelo inimigo. E aí você fala: Senhor, eu achei que não ia passar nem uma peninha de passarinho riscando em mim, mas olha o que me aconteceu, olha o acidente, olha a dificuldade financeira, olha a enfermidade. Deus fala: calma, você morreu? Não, mas isso é só o que está faltando. Mas quem disse que você vai morrer? Você vai viver e não morrer, diz o Senhor. Então, voltando aqui, capítulo Juízes 7, verso 17, a instrução é: olha para mim. E o Senhor Jesus está dizendo nessa noite: olha para mim. Olhamos para Ele, diz a palavra, não vimos beleza alguma, nada que desejássemos, né? Então vamos dizer assim, não tinha um Jesus bonitão, galã, para a gente olhar para ele e falar: esse sim. Era aquela coisa simples, carregando uma cruz, subindo o Calvário, pingando sangue, caindo, não aguentando nem carregar a própria cruz, alguém precisando ajudar, chega lá, todo mundo esperando, mas agora ele vai dizer uma palavra que... Não, ele vai pregar na cruz, ele é levantado na cruz, ele fica na situação de humilhação, o soldado vai lá, cutuca ele com a lança, ele dá um grito de desespero: pai, por que me desamparaste? Tu fala: mas que Jesus é esse? Que negócio é esse? Que derrota é essa? Irmãos, todos os seus discípulos o abandonam, vão embora. Mas que é isso que Deus está fazendo com esse Jesus? E ele dizia que era o Filho de Deus. Deus trata filhos assim? Ah, não. Mas ninguém sabia que no terceiro dia ele ia levantar com a vitória. Irmão, Filho de Deus não morre, ele levanta com a vitória. Mas Filho de Deus é um vaso de barro que quebra.
que quebra. E aqui, voltando para Gideão, para a gente encerrando. Versículo 21. 21. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando. Aleluia! Dá glória a Deus, irmão. Sabe o que é? Todos os 300, cada um na sua posição, um grupo de 100, 100, 100. Gideão deu o sinal, todo mundo ok. Quebra o vaso, todo mundo quebrou, aparece a tocha. Ok, agora toca a trombeta, todo mundo tocou. É só, agora escuta, agora veja, o que vai acontecer? Um tropel, os inimigos tudo fugindo. Irmãos, eu não sei o que eles viram, mas para inimigo bem armado, fugir de 300 corneteiros de chifre de carneiro, com uma tochinha de fogo na mão, olha, não foi a força humana. Você nunca viu uma estratégia militar usando esse tipo de arma, mas o povo de Deus usa. O povo de Deus usa, porque quem peleja por nós é o Senhor. O inimigo não percebeu que tinha 300 que tinham fé em Deus, que estavam se aproximando com a tocha dentro de um vaso. Até o momento em que o vaso foi quebrado. Irmãos, pode ser que nem você perceba a força que Deus tem posto em você para vencer o inimigo nesse mundo, que para isso que nós somos salvos, para isso que nós somos chamados. Pode ser que você não percebeu que vai precisar quebrar esse vaso para ter a vitória contra o seu inimigo. Vai precisar passar muitas vezes por uma humilhação, sim. Por uma dor, sim. Por um medo, sim. Está me entendendo? Eu não sei o que você está colocando diante de Deus agora. Não sei o que o Espírito Santo está falando. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Para cada um de nós aqui, Deus tem uma vitória para te dar. Cada um de nós aqui é visto por Deus como um vaso de barro. Muitas vezes você pensa que o barro não tem valor, porque quebra. Mas é porque quebra que ele deixa o que está dentro ser visto e agir. Se você está passando por tribulações, meu irmão, quebra logo o seu vaso do orgulho. Quebra logo. Quebra logo esse vaso da religiosidade. Você não aceita se não tiver do jeito que você aprendeu como criança, que você aprendeu como religioso. Não está dentro do que você já viu alguns teólogos pregarem. Quebra logo esse vaso dessa religiosidade. Nós herdamos isso, às vezes dos pais. E sabe, irmãos, enquanto nós não quebramos o nosso vaso, nós ficamos lustrando para impressionar as pessoas com a boa aparência desse vaso. Mas a Bíblia diz que ele é de barro para ser quebrado. Amém, queridos? Sabe como é que funciona a lógica humana? Todos nós agimos dessa forma aqui, ó. Quanto maior for a necessidade, maiores serão os recursos necessários. Essa é a lógica humana. Se eu tenho uma duplicata de R$100, eu não pago ela com 50. Eu preciso de 100 pelo menos, e se for 150 melhor. Essa é a lógica humana. Você tem um problema para resolver e Deus só mostra um pedacinho da solução, mas é o suficiente para que se multiplique. Tem 5.000 pessoas para comer, mas só tem ali alguns pãezinhos, alguns peixinhos. Mas Jesus multiplica e todo mundo come. Aí aconteceu um milagre. Amém, queridos? A lógica de Deus: quanto maior o problema, menos recursos nossos serão necessários. Por senão, o que acontece não é milagre. A lógica humana
A solução depende do tamanho do problema. Problema grande, uma grande solução. Na lógica de Deus, não. Uma pequena solução nas mãos de Deus se transforma numa grande vitória, porque Deus multiplica. O pouco que Deus já tem feito com você, já tem posto em você, a pouca fé que você tem, já tem sido suficiente para você fazer o milagre acontecer na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, irmãos, eu quero que você entenda o seguinte: hoje é dia de sair daqui com o seguinte entendimento: Deus ama a nossa fraqueza. Sabe por quê? Que aí Ele pode manifestar a sua graça e o seu poder. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, escute essas últimas palavras. Deus ama a nossa fraqueza para que Ele possa manifestar a sua fortaleza. Mas sabe, irmãos, a fraqueza que Deus ama não é a nossa fraqueza de cair em pecados e não conseguir vencer esse pecado. Não é essa fraqueza que eu estou falando. A fraqueza que Deus ama é a nossa fragilidade, que é própria de um vaso de barro. Quando é tocado, ele quebra. A fraqueza que Deus ama em nós é quando a palavra de Deus pregada, lida, cantada, chega até você, não importa os meios, mas é a palavra de Deus falando com você. A fraqueza que Deus gosta é quando essa palavra quebranta o seu coração, o meu coração, e nós nos curvamos diante do Senhor. Então eu te convido a fazer uma decisão aqui hoje. Nesse momento, que a sua oração seja: Senhor, eu concordo que eu sou um vaso de barro. Pode falar isso com Deus agora. Fala: Senhor, eu concordo que eu sou um vaso de barro frágil. Diga: Senhor, eu aceito ser quebrado pelo Espírito Santo, para Ele me mostrar onde está o meu erro, onde está o meu pecado, porque eu tenho o Senhor Jesus no céu esperando para me perdoar, seja Ele qual for. Concorde que você é um vaso de barro frágil e aceite ser quebrado. Aceita ser quebrado. Meu desafio nessa noite é que você, voltando para sua casa, você estando lá com Deus, na sua conversa amanhã ou depois, você se lembre dessa palavra: Deus agindo milagrosamente na sua vida, de uma maneira que você ainda não viu. Eu quero que você se lembre da maneira como Deus fez com Gideão e os seus 300 valentes. A valentia deles foi simplesmente pela fé que eles tinham. A sua valentia para vencer todas as suas tribulações, todos os seus problemas, todas as suas enfermidades, todas as suas dificuldades, a sua valentia se chama a sua fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê, para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna ninguém te toma, você não perde, e é Deus que te quer. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então fala para o irmão do lado: eu sou um vaso de barro. Concordo com o Senhor. Eu aceito ser quebrado. Concordo que Deus me quebre, porque eu quero ver milagres e maravilhas na minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor.